Agora, quais os recursos adequados para ensinar a criança TEA, segundo a análise do comportamento? Para ajudar nossas crianças a aprenderem, a progredirem, nós precisamos nos dedicar a alguns dos desafios específicos. Qual é o maior desafio nosso com a criança nas situações de ensino e nos processos terapêuticos? Qual é a maior dificuldade? Qual é o nosso grande desafio? É na comunicação. A nossa criança autista, que faz parte do transtorno do espectro autista, podem apresentar pequena ou nenhuma linguagem expressiva, ou nenhuma ou pouca linguagem receptiva, de entender. Ou também pode apresentar situações de falas ecolálica, ou muitas vezes tem um modo peculiar de falar, falam só sobre determinados assuntos. Então, olha bem, então nós temos vários tipos de crianças com relação à comunicação, aos desafios da comunicação. Então, vamos ver? Primeiro, as crianças não conseguem se expressar aquilo que elas sentem e nem aquilo que elas estão vendo. Elas têm dificuldade de entender o que está acontecendo ao redor, que é a compreensão, a linguagem receptiva. Elas têm dificuldades, muitas vezes, elas não têm uma fala expressiva, nenhum entendimento da fala receptiva, mas elas são ecolálicas, repetem. A repetição não é uma linguagem de comunicação. Mas assim, os pais falam assim, mas ela repete tudo em inglês, ela sabe em japonês, e às vezes a gente vê as ecolalias repetindo músicas, mas ela não se comunica. Então, ou às vezes ela fala só sobre um assunto e não interage. Você está falando outras coisas e ela só está falando sobre aquilo que ela compreende o mundo, só falando daquilo que ela tem interesse. Então, como vocês podem perceber, os nossos desafios com relação a que a criança se comunica, que a criança interaja de forma expressiva, que a criança consiga interagir na linguagem receptiva, diminuir as suas ecolalias, trabalhar com a forma que ela não fale só coisas do seu interesse, mas elas falam. Então, a análise do comportamento vai auxiliar na melhoria da comunicação. E voltando, quando eu trabalho com comunicação, eu estou trabalhando com o processo da linguagem. E para que eu possa falar, eu preciso de ter pistas mentais, eu preciso de reconhecer. Como que eu posso falar sobre uma bola verde, se eu estou vendo uma bola amarela, e eu não tenho pistas visuais sobre aquele conceito? Então, eu preciso das pistas visuais. Todas as vezes que eu apresento para a criança uma cartinha, um processo de informação, quando eu falo carta, é às vezes uma figurinha pequena, e a análise do comportamento tem muito material para investir na comunicação. Então, vocês vão ter professores habilitados que vão investir na comunicação. Por exemplo, a criança, uma cartinha que eu vou mostrar para vocês, falar sobre essa cartinha. Uma criança que está atendendo o telefone. O que você faz? Você pergunta para a criança. O que você fala quando você pega o telefone e a pessoa fala assim, quem é você? Você não sabe o que responder. Então, o que você vai responder? Então, tudo isso são coisas básicas, porque você dá uma pista visual e a criança dá uma resposta de linguagem, e essa linguagem é expressiva. Então, tudo isso são informações para que eu auxilie essa criança a se comunicar, que é a grande dificuldade. Então, são recursos adequados para a criança, para o ensino da criança TEA, segundo o ABA. Então, com relação à comunicação. Então, vocês perceberam que a comunicação é diferente. Então, como que nós vamos fazer essa criança transitar na linguagem expressiva, diminuir as suas ecolalias e simplesmente sair muitas vezes daquilo que ela fala demais sobre só determinado fonte de informação que é o seu interesse e transitar nas outras informações receptivas e nas outras informações expressivas. Para tanto, eu tenho que produzir este conhecimento.
mais informações que a gente vai ter, continuando tem. Então, como auxiliar a criança na comunicação e em mais outros procedimentos. Pode passar. Habilidades sociais. Nós já falamos bastante sobre isso, mas o ABA nos fornece não só na comunicação, como transitar na comunicação e como transitar numa criança que tem grandes dificuldades nas suas habilidades sociais, que é transitar nos vários contextos. Muitas vezes elas se sentem desajeitadas ou inseguras, ou às vezes ela vai numa festa, ela sai só correndo, ela só corre, ela não para perceber. Por quê? Porque ela tem dificuldade nesses diferentes contextos. E para isso, a análise do comportamento nada mais é que nos informam o seguinte: você vai para uma festa, faça um passo a passo do que a criança vai apresentar. Um dia desse me ligaram para mim de uma escola, onde eu fui dar um curso do REMA, de uma cidade no interior do Paraná, no tempo de presencial, e eles ligaram para mim: professora, nós vamos fazer uma viagem para o Beto Carreiro World, e a senhora, o que a senhora nos aconselha a levar 2 crianças autistas? A gente não quer levar. Eu falei: não, vocês vão levar. Vocês têm que levar essa criança. Ai, professora, é desafiador, é muito difícil. Eu falei: não, faça um portfólio. Faça um portfólio de tudo que essa criança vai ver no passeio, na viagem, no hotel, façam tudo. Essa escola ligou para o Beto Carreiro World, eles tiraram fotos de todos os brinquedos que tinham, fotos dos lanches que essa criança iria comer, fotos do banheiro, fotos do parque de diversões, e a escola providenciou motorista, foto do motorista, das crianças que iriam, dos professores que iriam, quer dizer, mensurou todas as imagens. E com isso, essas 2 crianças, foram e voltaram de uma forma mais regular possível, mais adequada possível. Por quê? Porque essa escola deu pistas visuais, pegou aquilo que a criança tem mais facilidade, que é nas pistas visuais, fez um portfólio, como se fosse um passo a passo de toda a viagem. As crianças foram bem e voltaram bem. O que significa isso? Pegaram um conhecimento teórico de uma aula que eu tinha dado para eles e transcreveram numa pista de informações para levar essas 2 crianças. E, às vezes, as nossas crianças dentro da nossa escola, nós não fazemos isso. Às vezes, a nossa criança dentro da clínica, nós não fazemos. Hoje ela não fez nada dentro da clínica. Você simplesmente mostrou para ela, levou o caderninho para casa, para que a mãe pudesse mostrar o que seria o próximo atendimento seu. Você, família, você fez uma organização de pensamento dessa criança, desse passo a passo, para que possa evitar as alterações dessa criança, evitar as crises dessa criança. Vamos trabalhar com as habilidades sociais. Que mais? Habilidades para brincar. Nós sabemos que a criança aprende brincando. Todos nós sabemos que uma criança, na educação infantil, nas séries iniciais, aprende através de jogos, através das brincadeiras, através de toda ludicidade, de todo material lúdico que eu apresento. E, às vezes, nós percebemos que nós não utilizamos essas ferramentas. Mas na escola é caderno. Por que não utilizar as ferramentas lúdicas? A nossa criança, se nós deixarmos ela, deixa ela brincar, lá no pátio, deixa ela brincar, ela pode ficar do lado. Ou, às vezes, não é uma criança que fica quietinha, é uma criança que está empurrando todas as crianças, tendo um comportamento inadequado. Mas por quê? Porque eu não auxiliei esta criança nos processos de aprendizagem com relação ao brincar. Porque toda criança pode aprender brincando. Ela não sabe como explorar aquele brinquedo. E, às vezes, eu deixei um brinquedo, mas ela não brincou nada. Claro que ela não brincou. Você não ensinou essa criança a explorar. Você não ensinou essa criança a perseverar diante de uma brincadeira. Uma criança só pode perseverar diante de uma brincadeira se você permanece junto. Uma criança só pode
aprender uma forma correta de um jogo se você permanece junto. Então, todas as habilidades de brincar, a criança autista não aprende isso. As outras aprendem sozinho, as outras aprendem porque ela tem o processo de imitação. A nossa criança autista não tem esse processo de imitação. Ela vai aprender a imitar, mas nós temos que estar junto com a criança para que ela possa estar brincando. Porque às vezes ela pega um brinquedo e ela começa a usar aquele brinquedo às vezes para uma habilidade que ela tem. Às vezes ela tem uma habilidade manual e ela fica com aquele brinquedo só trabalhando na habilidade manual. Espera aí, o brinquedo foi feito com um objetivo. Se eu dou um quebra-cabeça, o que eu estou ensinando naquela quebra-cabeça? Estou ensinando as cores, as formas, os tamanhos. E assim, se eu dou um joguinho para elas de atenção, para que ela possa esperar a vez, quantas informações eu posso dar através desse joguinho? Então, todas as vezes que eu dou um dominó de sensações, eu faço um caminho lúdico para essa criança atravessar, tudo isso é para informar, porque para brincar, a criança precisa esperar, e para isso eu preciso antecipar. Então, quantos detalhes só para desenvolver habilidades de brincar? E que mais que nós podemos ter? Quais mais outros conhecimentos que nós possamos ter? Processamento visual e auditivo. Vocês viram quantas informações que nós precisamos? Então, olha bem, como que a criança consegue processar o seu visual auditivo? Esses sentidos, eu vou fazer uma leitura, peço licença para vocês para fazer uma leitura deste primeiro parágrafo. Esses sentidos podem ser muitos reativos, quer dizer, quando eu escuto alguma coisa, quando eu vejo alguma coisa, eu já isolo. Ou eu mantenho um comportamento alterado com resposta nula ou pequena diante das pistas visuais ou auditivas. Ou, às vezes, eu altero o comportamento. Ou posso ser hipersensíveis a uma série de sons ou estímulos visuais, que podem ser muito perturbadores para ela. Nós sabemos, neste momento, vocês vão ter uma disciplina somente sobre as autorregulações do processamento sensorial. Vocês vão aprender um pouquinho sobre o processamento sensorial. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa criança pode ter uma hipersensibilidade a ruídos, a estímulos visuais, ela pode ter uma quer dizer, muita sensibilidade. Ou aquela criança que também tem pouca, que é a hipossensibilidade. Então, as nossas crianças transitam nesses dois, na hiper ou na hipossensibilidade. Então, porque assim, quais são as áreas sensoriais? As áreas sensoriais são, quais são? Audição, visão, olfato, paladar e as questões táteis. Então, nós percebemos que a nossa criança tem alterações em todas essa sensorial. Nós estamos aqui falando do visual e do auditivo. E se nós não fizermos a criança, reconhecermos se a criança tem ou não tem hipersensibilidade, tem ou não tem hipossensibilidade, como é que nós vamos trabalhar com essa criança? Como nós vamos perceber? Ai, professor, eu não sei quais as alterações que meu aluno tem. Então, tem uma coisa básica que nós temos que aprender, nós temos que observar, investigar para poder trabalhar. Observar, investigar para poder trabalhar. Como que eu vou trabalhar dentro da análise do comportamento se eu não observo, se eu não investigo, se eu não sei como trabalhar com essa criança? Para tanto, eu preciso perceber se essa criança, falando do processamento visual e auditivo, se essa criança tem muito ou pouca dificuldade no processamento visual e auditivo. Como eu disse para vocês, os nossos cursos de pós, principalmente nos nossos cursos de aba, nós vamos estudar um pouquinho sobre o processamento sensorial. E estudando o processamento sensorial, nós vamos ver as nossas grandes dificuldades da nossa criança. Vamos falar um pouquinho da autoestimulação. A nossa criança tem grandes
comportamentos de autoestimulação. Quer dizer, aquela criança que pega um lápis e ela fica aqui, ó, ela sai do espaço onde ela está e ela tem uma habilidade e ela tem uma autoestimulação. E às vezes ela tem estereotipismo. Isso para a criança muitas vezes é reconfortante. Mas como que nós vamos trabalhar com esses... Elas têm esse comportamento de autoestimulação, que são reconfortantes, mas às vezes atrapalha o processo de aprendizagem. Nós não vamos dizer para ela parar, mas nós vamos mudar o foco dessa autoestimulação. Então, quando nós mudamos o foco, nós estamos dando outra pista para ela. Ela está lá bebendo muita água, ela está só transitando na sua caneta que ela pegou e ficou mexendo. Então, o que eu faço? Eu mudo este comportamento. Não, mas, como eu disse, não é passe de mágica, eu foco em outra área, por isso eu tenho que conhecer qual é o interesse da criança. Se a criança está com um comportamento de autoestimulação e que aquilo está sendo prejudicial para a criança, eu mudo o foco. E ao mudar o foco, a criança sai daquele comportamento. Mas, como eu disse, não é passe de mágica, eu faço e acontece. Eu vou fazer e esperar, fazer e esperar. E às vezes nós não mudamos. Por isso, a análise do comportamento vai nos ensinar a prática de avaliar, de explicar, de modificar este comportamento, ok? O comportamento pode envolver todo o corpo. Isso é, às vezes a criança tem um comportamento de balançar todo o corpo, às vezes de girar em círculos, às vezes sair correndo, brinca de forma incomum, não, porque assim, quando eu pego um brinquedo, eu pelo menos sei o que fazer com o brinquedo. Se é um carrinho, eu vou pegar e brincar de carrinho. Não, ela tem uma forma incomum. Então, tem comportamentos que são diferentes. Saem correndo, giram em torno de si. E como fazer para trabalhar isso? Quando nós vemos um comportamento alterado, nós temos que saber por quê, o que antecedeu para ele ter esse comportamento alterado. Então, como eu disse para vocês, nós teríamos milhões de respostas para dar hoje, mas vocês têm que observar o que acontece com esse comportamento alterado. Eu tenho uma criança que todas as vezes que ela escuta algum barulho que para ela é muito alto, às vezes não é um barulho alto, mas para ela entra num comportamento alterado. Entrando nesse comportamento alterado, o que eu faço? Eu tenho que auxiliar essa criança a perceber aquele som e modificar para que ela possa acomodar aquele som. Claro que às vezes nós não podemos extinguir aquele som, mas porque aquele som existe na natureza, às vezes é sons na natureza, às vezes é barulho da rua, que nós não podemos modificar os barulhos da rua, mas nós podemos acomodar essa criança a ouvir aquele barulho, ok? Todos nós nos engajamos de formas menores ou maiores ou menores na autoestimulação. Cada um de nós temos. Às vezes nós ficamos tamboricando perna, nós giramos caneta, mas isso não atrapalha no nosso processo de aprendizagem. Mas as crianças autistas, muitas vezes esses comportamentos tornam-se tão intensos e desafiadores que nós precisamos realmente da análise do comportamento, de verificar o que antecede esses comportamentos de autoestimulação que são tanto desafiadores.